Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos em mais um episódio do nosso bate-papo, hoje com a presença ilustríssima do nosso pastor Serginho. Eita glória, maravilha. Pastor Serginho, que é pastor, professor. Pode falar seu currículo, pastor. É um currículo bem extenso, né? Então, eu sou pastor, né? Pastorei já há 18 anos, professor do Rema também há quase 20 anos. Sou compositor, cantor, outras cositas massas. Glória a Deus. E hoje, no bate-papo, nós vamos falar sobre uma matéria do Rema, mas para além disso, né, um tema específico. Amém. Que o pastor doutrina quase, que é sobre vida do louvor. Amém. E para começar, pastor, o senhor poderia falar pra gente o que é uma vida de louvor? Porque muitas pessoas falam, né, tipo, vida de louvor é só para quem canta, para quem é ministro, mas o que é vida de louvor? Isso mesmo. Então, o nome já está dizendo uma vida, né, de louvor. Então, diferentemente do que se pensa, para muitas pessoas, louvar a Deus, adorar o Senhor é apenas cantar na igreja. Mas quando nós vemos na palavra, né, de fato, isso se trata de um comportamento mesmo. Tá? Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz, né, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 6, verso 12, Paulo diz que nós somos recriados para o louvor da glória de Deus. Né? Observando a vida de Jesus, dos apóstolos, nós vemos aquilo que Jesus, né, nos deixou como base para que a gente pudesse viver uma vida que agradasse a Deus. Em 1 Coríntios 10, por exemplo, no verso 31, Paulo, né, está nos dando uma orientação e ele diz assim: tudo que você fizer, seja quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Amém. Não dando motivo de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Então, Paulo deixa bem claro que é uma forma mesmo de vida que vai glorificar a Deus. Paulo fala que as nossas ações, elas glorificam a Deus. Até mesmo falando aos Coríntios na sua segunda carta, com respeito às ofertas, por exemplo, ele diz que a administração daquele serviço, né, de ofertar, redundava, né, ou resultava em glórias e louvores ao nosso Deus. Então, nós vemos que uma vida de louvor é simplesmente a gente entender o propósito pelo qual nós fomos criados e procurarmos de fato agradar a Deus, fazer a sua vontade, assim como Jesus agradou em tudo, e a Bíblia diz que Deus, né, deu testemunho disso. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém. Então, é de fato isso, né? Uma vida de louvor, de fato é uma vida onde nós obedecemos a palavra, uma vida que vivemos debaixo da direção do Espírito, né? É isso mesmo, começa por aí. Amém. Nós sabemos que a vida de louvor está muito interligada, né, com alguns temas, como santidade, adoração. Isso. E aí o senhor poderia falar pra gente o que é adoração? Muito bem. Então, adoração, se nós formos ver, por exemplo, na definição comum, né, no dicionário bíblico, adoração significa se prostrar, né, reverenciar. É uma forma de você reconhecer o senhorio, a divindade do nosso Deus. No Novo Testamento existe uma palavra no grego para adoração, que é a palavra proskineon. Ela significa se aproximar para beijar, mas também tem uma definição bem interessante e curiosa. Esse é o dicionário que diz, né, que essa adoração é mais ou menos como um respeito tão grande como um animal, por exemplo, um cão que lambe a mão do seu dono. Uau. Né, de uma forma de respeito, de admiração e de amor, né? Então, não que Deus, né, queira que nós sejamos dessa forma, mas isso remete a uma adoração com o máximo de respeito, reverência, entendendo que Deus, Ele é o ser supremo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, adorar é muito mais, né, repetindo aqui, do que apenas repetir palavras ou dizer alguma coisa, mas fala muito de intenção do coração, de intimidade, de gratidão, acima de tudo, né? E então adorar é isso, né, num sentido mais comum. Então, na igreja nós aprendemos realmente que adoramos de várias formas, né? Nós podemos cantar uma canção para o Senhor, nós podemos levantar as nossas mãos, como Paulo disse, erguendo mãos santas, nós podemos nos prostrar, nós podemos chorar, nós podemos derramar de fato o nosso coração ao Senhor, né, como forma mesmo da nossa reverência, da nossa adoração a Ele. Amém. A Bíblia nos fala, né, que o Senhor busca
Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Exato. né? Como ser, pastor, esse adorador que o Senhor busca? Muito bem. Então, estamos usando esse mesmo texto, né, de João, capítulo 4, onde Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós aprendemos, né, aqui no Rema, aprendemos na Se matéria. você não fez, Se não fez, não fez. quando fizer 16, Faça ainda, por favor. Então, esse contexto de João capítulo 4, ele é bem interessante, pois retrata Jesus encontrando aquela mulher no poço, lá de Samaria, e começa com Jesus pedindo àquela mulher para servir um copo com água a ele, não é isso? Sim. Você pode me servir? E aquela mulher, por ser samaritana, Jesus judeu, há uma divergência, uma discussão, ela diz, olha como você sendo judeu me pede, eu que sou uma mulher samaritana, e por ali vai, Sim. aquela coisa toda. E Jesus começa a dizer para ela, olha, se você soubesse quem te pede, você pediria, eu te daria a água da vida. Então, o contexto ali está falando sobre servir. Eu servi você, você me servir. E aí, quando há um certo constrangimento ali, quando Jesus pergunta pelo marido daquela mulher, e ela diz que não tem, aquela coisa toda, então a mulher muda de assunto. Ela diz, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. E aí ela entra na questão da adoração. Os nossos pais adoraram nesse monte, nós adoramos, vocês adoram em Jerusalém, onde é que nós devemos adorar? E no versículo 22, Jesus traz uma informação muito interessante. Ele diz, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. E aí Jesus começa a dizer para ela, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que no dicionário também, né, a palavra adorar, né, ela tem o significado, como eu já falei, de prostrar, adorar, mas lá no fim tem outra coisa que diz assim, adorar é servir. Né? Serviço. Então, esse texto ele começou com Jesus pedindo para aquela mulher servir a ele. E ela se nega a servir a ele. E depois ela quer saber sobre adoração. Jesus está tentando dizer para ela, adorar, de fato, é ter uma vida disposta para me servir, para servir ao reino, para servir ao Senhor. Então, não existe adoração sem serviço. Filipenses 3,3, né, o apóstolo Paulo diz assim, nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos ao Pai em espírito. Né? Jesus não disse o Pai procura adoradores que o adorem. Então tem versões da Bíblia, se quem vai ouvir esse vídeo tiver curiosidade de olhar, verificar em algumas versões de Bíblia, em algumas Bíblias vai estar Paulo dizendo assim, nós que adoramos o Senhor. Em outras diz, nós que servimos ao Senhor, no mesmo texto, porque é a mesma palavra, é a mesma versão. Servir é adorar. Então, para nos tornarmos de fato verdadeiros adoradores, como o Pai procura, em primeiro lugar nós precisamos entender que Deus não nos chamou para sermos apenas espectadores, né, estarmos sentados num banco de uma igreja, mas para nos envolvermos com a sua obra, de alguma forma, levando a sua palavra, vivendo uma vida que glorifique a Ele, demonstrando quem Ele é. Então eu acredito que esses são os conselhos básicos para quem quer se tornar de fato um verdadeiro adorador. Então seria de fato, né, uma vida de serviço ao Senhor, Exato. uma vida de entrega mesmo ao Senhor, né? Exatamente. É ter esse coração disposto a servir. É o que vocês estão fazendo aqui agora, servindo a Deus. Amém. Pastor, na matéria, e aí já é um spoiler, né, para aqueles que vão fazer, Por favor. o senhor fala sobre tipos, né, de louvores, que tem um louvor mais animado, serve para tal coisa. Você poderia explicar um pouco sobre esses tipos de louvores para a gente? Sim, sim. Então, trazendo para essa parte mesmo, né, do culto em si, da liturgia, né, de como nós adoramos o Senhor, o Salmo 100, ele traz uma certa orientação para a gente. Né? O salmista começa a dizer assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, Sim. servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, lá em Campina Grande, quando eu estudava na escola, quando eu fiz parte do louvor da Igreja Sede Verbo da Vida por 8 anos, o pastor Bud, ele costumava nos instruir, nos ensinar, né, sobre isso, o Salmo 100, de como o louvor ele poderia realmente acontecer. Então ele falava sobre o júbilo, né, ele falava sobre ações de graças e ele falava sobre adoração. Tá? Então a gente sabe que existe o júbilo, que tem, como o salmista diz, celebrai o Senhor, né, com júbilo. Sim. A gente usa isso mesmo como uma expressão mesmo corporal. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então a Bíblia diz que com tudo que há em nós devemos adorar o Senhor.
Então, geralmente, quando estamos numa festividade, num júbilo, nós estamos ali expressando com o nosso corpo, cantando, né? Não sei se você já prestou atenção. E aí, ele disse, aí a gente evolui, por exemplo, para ações de graça, né? Um louvor de ação de graça, onde a nossa mente agora já começa a lembrar do favor do Senhor, daquilo que Deus fez. E a gente começa, de fato, a ter um sentimento de gratidão, né? E aquilo vai evoluindo para o Santo dos Santos, até onde a gente chega mesmo a parar e a fechar os olhos e a chorar mesmo, não por mais nada, não porque estamos felizes no corpo ou porque a nossa mente está lembrando do presente que nós ganhamos, mas porque nós agora chegamos ao entendimento de que tudo isso vem dele, vem de Deus, vem da sua presença. Então é assim que a gente entende mesmo esses tipos de manifestações no louvor mesmo, na adoração. Então tem o júbilo, ações de graças e a adoração em si, né, mais profunda. Quem é conhecido hoje como worship, né? É worship. Mas é muito bom. É interessante saber isso, né? Porque às vezes a gente está passando por algumas coisas e talvez a música de fato, né, destrava a gente coisas para poder adorar o Senhor. É verdade. Falando, né, propriamente sobre louvor, e aí a gente entrou nesse tema, né? Como o pastor é o senhor, que é um cantor, compositor, poderia nos dizer que aquilo que nós escutamos, né, influencia a nossa vida. De fato tem essa ligação da música que a gente escuta influenciar aquilo que vivemos, estamos fazendo. E aí eu já trago a pergunta clássica, né, que todo adolescente que está ali vai perguntar, deve estar ali atrás perguntando, pode ou não pode escutar músicas que não são cristãs, né? Amém. Então, muito bem. Aquilo que nós escutamos, a própria Bíblia já disse que a fé, ela vem pelo ouvir, não é? Então, o que nós escutamos, de fato, afeta mesmo a nossa vida, assim como o que a gente vê, o que a gente sente, mas principalmente o que a gente escuta, né, afeta o nosso ser mesmo, nossa base, o nosso emocional. A música, ela tem um poder muito grande de comunicar, né? Comunicar coisas, sentimentos, emoções, mas também comunica doutrina, né? Comunica ensinamentos. A música, ela é usada muitas vezes como um instrumento de educação, né? Tem os estudiosos que falam que Platão, né? Já aquele filósofo lá da Grécia, sei lá de onde ele era, né? Já falava nos seus escritos que a música, né, deveria ser usada, ela era usada mesmo como um instrumento de educação das massas, das pessoas, né? E ele dizia, né, que você conheceria um povo pela música que os seus governantes lhe oferecem, né? A gente vê hoje, infelizmente, né, no nosso país, como está a música secular, né? E como está mesmo a mente das pessoas, dos jovens, né? Totalmente. E a gente acha que não, que isso é bobagem, mas não é. A gente escuta pessoas, por exemplo, escutando músicas hoje que nós dizemos, meu Deus, como é que eles gostam disso, né? Como pode? Música com duas estrofes, com duas estrofes, né? Porque realmente ela começa a entrar e ela vai minando mesmo a nossa mente, vai trazendo, assim como a palavra de Deus, né? Que a gente realmente escuta. Então tem coisas, por exemplo, podemos ouvir música secular ou não, né? Que é a grande questão, o grande pensamento. Então, por exemplo, se eu disser aqui, não podemos. Então, pode ser que isso gere, de fato, alguma coisa nas pessoas que você vai entrar numa loja, por exemplo, está tocando uma música lá e você vai sair correndo. Meu Deus, uma música secular. Então, não é nesse sentido, né? A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, tá? Então, quando o grande problema é você trazer, de fato, aquilo para ser o seu entretenimento, né? Para que aquilo de fato seja o seu prazer, se deleitar. Então a música de fato ela pode, né, comunicar coisas no nosso espírito que a gente até no natural possa não sentir muita coisa, mas ela vai mexer com algo dentro de nós. Por quê? Em primeiro lugar, a música ela é dividida em 3 partes, assim como nós também somos criados em 3 partes. Nós somos espírito, já falei, temos uma alma e habitamos no corpo. A música ela é dividida em ritmo, melodia e harmonia, tá? Então o que é que acontece? A gente acha que muitas vezes apenas a letra da música que está sendo cantada é o que vai nos afetar. Existem músicas seculares que têm letras maravilhosas, né? Sim. De poesia, de coisas muito bonitas, que a gente olha e diz, o que é que tem de errado nisso, gente? Porque, de fato, a gente não entende que o que faz a diferença na nossa vida não é a letra, a mensagem apenas, mas é a melodia.
Assim como nós somos um espírito, que é uma parte espiritual, a música tem uma parte espiritual. Como compositor, eu entendo hoje que o mais importante numa música é a melodia. Se a melodia for ruim, a música não presta. Ela pode ter a letra mais linda do mundo, a poesia mais bonita, mas é a melodia. A melodia é algo que a gente recebe de Deus, ela vem de Deus. E o que é a melodia, pastor? A melodia é aquele negócio lá que você muitas vezes por exemplo, eu não falo inglês, mas tem músicas, por exemplo, internacionais que você escuta, que música linda, né? Que coisa, você se emociona, por quê? Você não sabe o que ele está dizendo. O que é que está acontecendo? É por causa da parte espiritual da música. A melodia que toca dentro do nosso espírito. E aquilo traz emoção, aquilo traz, né, mexe com o nosso espiritual mesmo. Então, às vezes a letra da música ela está até alinhada, é uma poesia, mas é a influência dessa música, de onde é que ela vem, né? De onde vem essa influência que a gente muitas vezes não percebe ou não sabe. Então é perigoso, por exemplo, a gente tomar aquilo como natural, isso é bobagem, e colocar lá aquelas músicas e constantemente ouvir aquilo. Tá? Eu não estou falando, por exemplo, vou mais uma vez repetir, você vai num coletivo, você vai num lugar, está tocando uma música, tocou no seu vizinho, tá? A gente até aprende as músicas só de tanto ouvir. Né? Mas uma coisa é você, como cristão, decidir colocar aquilo para tocar no teu rádio lá, né? Fazer daquilo o teu prazer, fazer daquilo a trilha sonora do teu aniversário, da tua festa, do teu casamento. Né? São coisas que a gente, como cristão, precisa realmente entender. Se não fosse tão importante a música, como eu falei, né, o diabo não usaria mesmo para destruir mesmo a vida de pessoas. Nós vemos, né, músicas de protesto que levam os jovens mesmo a se rebelar, a se prostituir, né, se revoltar contra a autoridade. Né? A música, por um bom tempo, ela foi usada, ela é usada ainda hoje, né, com isso, como eu falei. Então, como cristãos, nós devemos ser mesmo maduros, né? Ter cuidado com esse tipo de coisa, porque a música pode comunicar mesmo essas coisas. Depressão, a pessoa às vezes, muitas vezes não sabe por que está passando alguma coisa, mas é o que está alimentando o seu espírito. Né? Muitas vezes é uma coisa que vem, né, e traz um mal para a gente. Lá no livro de Jó, a Bíblia diz que Deus inspira canções, né? Que Deus ele traz essas inspirações dentro da gente. Também Davi, no Salmo 51, ele diz, Senhor, coloque as palavras certas na minha boca e eu glorificarei o seu nome. Então Davi era um compositor, né? Ele estava pedindo mesmo para que Deus direcionasse as letras, né? Aquilo que ele ia falar, aquilo que ele ia dizer. Então eu geralmente, como compositor, depois de conhecer essa palavra, eu sempre oro quando vou colocar a letra em alguma melodia que Deus me deu. Pai, me ajude a colocar as palavras certas aqui para que eu possa abençoar a vida de pessoas, né? Não sei, assim como eu peço para que Deus me oriente nessas coisas, né, o diabo também vai tentar comunicar de alguma forma sentimento que traga prejuízo para a vida das pessoas. Então eu digo assim, cautela, né? Cautela e cancha de galinha, diz que nunca fez mal a ninguém. Na própria Bíblia, o próprio Davi também, né? Enquanto Saul estava perturbado, ele vinha e tocava harpa. Então a música tinha até esse poder mesmo de frear as ações demoníacas. A música é muito poderosa, né? A música é um poder que nós perdemos de fato a noção, né, do que essa música é. A música ela tem mesmo o poder de preparar a nossa vida, o nosso coração, né? Eu costumo dizer que a música está para a igreja mesmo, assim, o louvor, como João Batista estava para Jesus, né? Preparando a terra. Né? Então, o louvor na igreja, por exemplo, não é só um entretenimento, não é um tempo, vamos passar ali um tempo, mas é preparando mesmo. João Batista disse, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, que diz assim, endireita, né? Apruma o caminho, prepara o caminho do Senhor. Então ele disse, mas vem um aí depois de mim que é maior do que eu, né? Que era a palavra. Então o louvor, né, ele tem esse poder de preparar nosso coração para que a palavra de Deus, quando chegue, ela seja plantada numa boa terra. Amém. Para finalizarmos, né, pastor, esse tempo, eu queria que o senhor deixasse de fato um conselho, né, para esses jovens e adolescentes, principalmente adolescentes que são os que acompanham, como o senhor, que acompanham mesmo o canal, né, para que como eles podem ir atrás dessa vida mesmo de louvor ao Senhor, como é que eles podem de fato entrar nessa estação nova, né, na vida deles. Pois é, eu
dou o conselho, né, que eu tomei também, quando eu sou bem antigo já como crente, mas eu era jovem, era quase um adolescente quando me converti, de como nós podemos de fato manter o nosso coração. Salmo 119, lá, versículo 9, fala que o jovem pode guardar a palavra do Senhor no seu coração, né, e essa palavra ela vai nos manter no caminho da pureza, da santidade. E é isso que eu digo, né, para você jovem que está ouvindo essa palavra hoje. Então considere esses conselhos, essas coisas, né? A Bíblia diz que o sábio aprende com o sábio, né? Quem já trilhou esse caminho, quem já passou por aí. Então eu tenho de fato uma certa bagagem nesse sentido e posso te aconselhar, tá? Guarda teu coração, seja sincero diante de Deus, né? Busque ao Senhor, sirva a Deus acima de tudo, né? Se envolva na obra do Senhor de alguma forma, né? E isso vai trazer de fato um conhecimento, não um conhecimento teórico, mas prático mesmo, pessoal, do Cristo que a gente serve, que é tão bom, que é melhor do que qualquer coisa, que a música sacra, a música de Deus, ela é infinitamente melhor do que a música do mundo, né? Nós vamos encontrar amigos leais e verdadeiros, nós vamos desfrutar de um ambiente de santidade e de paz acima de tudo. Então eu deixo esse conselho para você, a igreja é o melhor lugar para se estar, é o melhor lugar para se viver, para se preparar para um futuro. Então, ouça esses conselhos, vá em frente e conta comigo. Amém. Com a gente. Amém. Com a gente, né? O pastor está agora conosco na Verbo Petrolina. Isso. Eu aconselho você a segui-lo nas redes sociais. Serginho Brito Oficial. Serginho Brito Oficial. Tá certo. E é isso. Curte o nosso vídeo, comenta o que você achou. Se você precisar de ajuda, pode nos procurar também. E é isso. Amém. Muito obrigado, pastor. Tamo junto, rapaz. Até a próxima, gente. Valeu, gente. Deus abençoe.